todos. Boa tarde. Boa tarde aos presentes, os amigos internautas também. Um prazer, meu nome é Luiz Almeida. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19, falarmos um pouco sobre progressão dos mundos, né? Então, a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o assunto, a gente vem aqui trazer algumas reflexões sobre o tema. Gostaríamos de agradecer ao Zé Inácio, a toda a diretoria do Cantinho, né, pelo convite. A gente fica muito lisonjeado pelo convite de vocês. É sempre uma alegria, né, rever amigos, de estar com pessoas queridas. Então, é sempre muito bom estar aqui. Que Jesus abençoe a todos vocês e os amigos internautas também. Aquele abraço fraterno em todos vocês. Ok? Então, vamos refletir, né, sobre progressão dos mundos. Então, esse assunto Kardec catalogou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no capítulo 3, do item 19. E quem traz essas informações para a gente é Santo Agostinho, né, em Paris, 1862. Então, Santo Agostinho vem tecendo para a gente as informações do plano espiritual sobre a progressão dos mundos. Então, Santo Agostinho diz para a gente, nesse texto muito profundo, né, que o progresso é lei natural, é lei da natureza. Significa que ele é uma lei de Deus. Então, o progresso de tudo e de todos é uma lei natural. Então, progrediremos, tudo progride, mas nós temos o nosso livre-arbítrio de permanecermos parados se não quisermos progredir. Mas todo o restante, o nosso mundo, o universo, vai progredir, porque nada vai ficar parado porque eu quero parar. Entendem isso? Então, nada gira em torno do meu umbigo. Se eu quiser parar, é uma opção minha, né? Mas tudo o que foi criado progride. Se nós quisermos acompanhar esse progresso, benefício de quem? Nós, né? Porque a gente aprende mais, a gente cresce mais. E para aqueles que não querem acompanhar, né? Como na escola, né? Assim, na escola, quando a gente não quer fazer os deveres, quando a gente não tira notas boas na nossa prova, e quando chega no final do ano, o que acontece? A gente não avança com a turma que fez o seu trabalho, né? Que tirou notas boas nas provas, né? Que fez os exercícios, né? Eles avançam e a gente não avança. A gente vira repetente, né? Então a gente recebe aqueles nossos irmãos que vieram de uma série anterior, ainda não muito esclarecidos sobre aquela série, e a gente vai rever tudo novamente que já foi aprendido, para que a gente possa reexercitar o que já tinha sido passado para a gente, e aí a gente, se quisermos novamente, avançaremos, né? E pela bondade de Deus, quer que tudo se engrandeça e prospere. Porque Deus nos proporciona como diz Santo Agostinho, nos proporciona esse engrandecimento e essa prosperidade.
E a gente, muitas das vezes, olha isso na natureza, né? Porque Deus é tão sábio, porque quando acontece uma calamidade, né, árvores são destruídas, aí quando você vê no mês seguinte já começa a brotar de novo. Né? Começa a brotar. Os passarinhos que perderam o seu ninho, ele não senta e chora. Você já viu algum passarinho chorar? Né? Imediatamente ele volta a tecer o seu ninho novamente. Ele não fica esperando. Mas esse engrandecimento e essa prosperidade, Deus dá a todos os seres. Cabe a nós, que muitas das vezes somos ditos como a inteligência, e muitas das vezes a nossa cabeça não percebe essas pequenas coisas. E cabe a nós estarmos atentos a isso, com tantos exemplos ao nosso lado. Às vezes a gente quer um exemplo de um lado espiritual, a gente quer um exemplo de outros planetas, mas os exemplos estão tão presentes que às vezes passa tão batido. A própria destruição é apenas o meio de chegar a essa transformação, né? E eu coloquei o exemplo aqui da arrumação da nossa casa, né? Quando a gente arruma a nossa casa, hoje é dia de faxina, Alberto. Se eu chego no meio da faxina da casa do Alberto, o que eu vou dizer? E a casa do Alberto estava uma confusão, né? Tinha poeira para tudo quanto é lado, móvel do lado de fora, cadeira fora do lugar. É assim que acontece, assim. Mas a gente chegou no momento que era uma faxina, né? A gente está retirando o que não é propício para harmonizar o ambiente, não é assim? Não é o momento que a gente está passando hoje na Terra? Hein? Guerras para lá, desarmonia para cá, mas hoje é a fotografia que a gente está enxergando. A gente está enxergando essa fotografia agora. Eu cheguei na confusão, na arrumação da casa, então tem poeira no ar, tem cadeira fora do lugar, tem mesa fora do lugar, a louça está deste tamanho. Não está arrumado ainda não, Fátima. A arrumação está acontecendo. Vai passar o pano pelos quartos, né? Vai botar a roupa de molho para ser lavada. Mas se eu chego ao entardecer, depois que a faxina foi feita, o que a gente encontra? Encontra uma harmonia. Encontra o quê? A gente sai de um mundo de provas e expiações, de um sofrimento, de um turbilhonamento, para entrarmos no mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração, hein? É a casa arrumada. Vai extinguir as dificuldades? Não. As expiações não vão ter mais, mas dificuldades vamos ter, porque ainda estamos em processo de aprendizado. Não estamos mais lá na primeira série, que já sabemos ler, né? Quantos avanços que já tivemos, né? E aí a arrumação não é mais da casa, né? A arrumação agora é da alma, né? A gente já experienciou aquelas dificuldades, agora a gente tem que
melhorar internamente. Né? O que nós estamos fazendo nesta melhora? Né? Quais são as minhas atitudes nestas melhoras? Neste mundo regenerado? Será que eu vou participar dele ou não? E aí eu trouxe isso como um título desse slide, chamado Tudo Progride, independente. Desde o átomo até o estado nominal. E nós passamos por toda essa evolução, né? A evolução do planeta, a evolução dos seres, dos animais, dos vegetais, né? Também dos átomos, de todas as composições. Né? A gente não vê isso quem assiste. Então, tudo isso acontece simultaneamente. Eu vou crescer materialmente. Cresci materialmente? Não. Aí depois eu vou crescer espiritualmente, né? Não. Aí depois vai... Não, é tudo junto, né? Porque crescemos simultaneamente, tanto o campo material, que é os átomos, né? O planeta, os animais, os vegetais, os minerais, as composições, como também no campo tecnológico científico, né? Parou a internet, as comunicações, os transportes, né? A gente tinha muita dificuldade de se locomover em grandes distâncias. Hoje a gente tem um avião, né? Que leva a gente daqui para São Paulo em 40 minutos. Se a gente pega um ônibus, demora 6 horas. A gente vai daqui na Europa em 12 horas. Olha, atravessa um oceano voando. Como seria se a gente pegasse um barco para ir, a vela, e agora a gente tem a internet, né? A gente não vive sem mais, né? Hein? A gente paga conta, a gente fala com lá do outro lado do mundo, você tem um parente na China, você fala automaticamente com ele. Você liga e fala. Pelo WhatsApp, então você manda uma mensagem e instantaneamente ele recebe. Mas se tirar isso aqui, fica difícil, né? A gente também tem um avanço com as doenças. Né? A gente viu com a pandemia quantos avanços tivemos, né? Avanços com aceleração nas vacinas, nas divulgações, nas aplicações. A gente vê aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro, a gente foi criado um centro de imagem ali em Benfica, que eu precisei, e a minha esposa também fez, não sei se vocês já precisaram. Gente, é gigante, e diretamente pelos SUS. Lá tem todas as imagens que você possa imaginar, diretamente pelo SUS. E ao lado tem um centro oftalmológico, que tudo o que você precisar no campo oftalmológico é feito por você, desde o óculos simples até uma cirurgia mais complicada. Olha o avanço tecnológico e científico que tivemos nos últimos 30, 40 anos. E aí a gente entra também no avanço que moral e espiritual, né? Mas para que isso? Para que a gente possa ter um senso de justiça. Por que tivemos todo esse avanço? Para que proporcionasse a gente uma permanência maior na Terra,
com saúde, para que tivéssemos um pouco mais de tempo para nos dedicarmos ao lado moral e ao lado espiritual. Né? Porque senão a gente vive no trabalho, a gente vive correndo atrás, lembra? Sem a tecnologia e antes no mundo primitivo, você só caçava e cuidava de se proteger dos predadores. Então, ou você se protegia e se alimentava, ou você era morto. Então, quando você tem todo esse cuidado, essas facilidades, né? Quando a gente acessa a internet hoje, você não pode assistir uma palestra, como a gente assistiu. Qual a palestra que você quer assistir? Qual o tema da sua facilidade que você hoje quer assistir? Qual o conhecimento que você precisa agora? Você vai lá, em 2 cliques você assiste. E aí te dá a ascensão para a tua moralidade e automaticamente o crescimento espiritual. Né? E com isso, você cria um senso de justiça, de empatia, de se colocar no local do outro, de proporcionar a caridade um pouco mais ampla, né? na sua amplitude das suas sensibilidades, da sua humanidade para com o povo. Então, as facilidades nos proporcionam o crescimento, mas para isso eu tenho que escolher se eu estaciono ou se eu progredo. Certo? E aí vem a transição planetária, né? Tão conhecida entre nós, tão falada, tão explicada. Por quê? Porque viemos de um mundo primitivo, estamos estagiando no mundo de provas e expiações e vamos para um mundo regenerado. Se eu quiser passar de série, certo? Não é obrigado, não. É uma questão de escolha nossa. Mas como é que eu vou passar de série? Fazendo melhores escolhas na minha vida. E aí, o nosso limite o nosso objetivo com isso é fazer o quê? Mas por que eu tenho que melhorar? Por que eu tenho que progredir? Qual é o objetivo? Aonde que eu vou chegar? Eu vou chegar a ser feliz. Num mundo feliz de espíritos puros. Esse é o meu objetivo. A gente está aqui para sermos um dia espíritos puros. É igual àquela criança, né? Por que a gente não vai direto? Por que Deus não me coloca logo diretamente no mundo feliz? Né? Mais fácil. Né? Por que Ele não me coloca lá direto? Pronto, acabou o problema, né? Não tem merecimento, né? Mas só que não é assim. Quando a gente olha a idade, que está muito perto de nós e a gente às vezes não observa. Quando a gente leva o nosso filho, o nosso neto, o nosso sobrinho, ao colégio, na primeira série, né? Leva lá, ele está lá, vai fazer a primeira série. Quando no final do ano, você retira ele, né? Ele vai para a segunda série, não é isso? Mas se você pegar ele ali, da primeira série, e colocar ele lá na universidade, o que vai acontecer? Porque ele não adquiriu os conhecimentos o suficiente para estar na universidade.
Se colocar o Luiz num mundo feliz, ele não sabe nem por onde começa. Porque ele ainda não experienciou as dificuldades, ele não tem experiências o suficiente para estar ali. Então não adianta dar saltos, porque a gente precisa de conhecimento. Você entende isso? Não está perto de nós? É difícil entender isso? Então não dá saltos. Então, para que eu possa estar num mundo feliz e ser um espírito puro, ele é preciso galgar as séries de conhecimentos e experiências para ganhar o galardão de permanecer naquele mundo. Porque não existe espírito puro de cristal que você bate e ele quebra com as dificuldades. Ele é feito de diamante, que ele é forjado nas dificuldades, do ardor das dificuldades e conhecimentos. Você não entendeu? Não existe, não tem salto. Então é necessário que cresçamos, progridamos nas dificuldades e nos conhecimentos. E aí, com isso, a gente temos quanto tempo? 5 minutos. E aí são as perguntas, né? Para que a gente possa chegar nesse mundo feliz. Depende de quem, hein? É uma pergunta que a gente mesmo tem que se fazer. Né? Depende de quem a gente chegar lá. Será que vamos passar de mundos de provas e expiações para um mundo de regeneração? O colégio vai parar porque você não quis estudar? Não, claro que não. Né? Não, o colégio parou. Não, o Luiz não quis estudar, então para tudo. Né? Não. O mundo de regeneração, ele vai acontecer. Agora, cabe ao Luiz permanecer nesse colégio ou ir para um outro colégio de repetentes ou com uma situação de dificuldade. Né? Retornar para um colégio que ainda está no estágio de provas e expiações. E aí Jesus diz, há muitas moradas na casa do meu Pai. Não é assim? E o que fazemos com tantas informações nesse colégio? O que a gente faz com ela? O que a gente faz? A gente usa em benefício próprio para progredir ou a gente entra na nossa cabeça e vai da mesma forma que entrou? E aí a casa, como a gente já falou, né, está sendo arrumada. E esses mundos felizes, essa progressão dos mundos, ela está bem escrita no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, para quem puder. E tem cursos também na internet, várias pessoas que facilitam esse curso, vale a pena ler e participar também do curso. E aqui a gente vê a categoria dos mundos, e que aqui é um mundo primitivo, aonde nós estamos aqui, em expiações e provas. Nós vamos agora para um mundo de regeneração, depois os mundos ditosos, para depois estarmos aqui nos mundos felizes. Né? Essa foi o que Kardec trouxe para nós, e a gente foi fazer uma consulta no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 3 da Lei de Progresso, que Kardec faz a seguinte pergunta: a civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males
que ela tenha produzido, a espiritualidade diz assim: sim, quando a moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. Né? A gente não avançou. Lá, lembra que a gente estava falando na ciência, na tecnologia? Não avançamos? Agora cabe a nosso crescimento moral. As duas asas do conhecimento e da moral. O fruto não pode vir antes da flor. E aí a gente sai de provas e expiações para regeneração. Então, as nossas reflexões, as nossas pequenas reflexões, ficam no coração de vocês. Muito, muito obrigado pela oportunidade de todos. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Um grande abraço, que Jesus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade de estudo.